Olá, turma. Então, hoje é o nosso último encontro do semestre, né? Então, a ideia é fazer um fechamento aí, né, do que foi estudado durante esse período. Bom, então a nossa disciplina é uma disciplina que trata da questão da tridimensionalidade, né? Então, expressão e linguagem tridimensional. E aí, desde o começo da disciplina, né, o que você deve ter percebido foi a necessidade de que a gente conceituasse o que que era esse tridimensional, e isso foi feito, né, se apoiando, fazendo um paralelo, uma comparação com a questão da bidimensionalidade, tá? Então a gente chamou de tridimensional, tudo aquilo que sai do plano, né, e que passa a ter altura, comprimento, largura, ainda que essa altura, né, fosse algo muito pequeno, né, do ponto de vista, comparativo com outras dimensões. Então, a partir do momento, né, em que a gente passa a ter essas 3 relações de comprimento, altura e largura, a gente passa a falar de tridimensionalidade. A gente pode falar em relevo, tá, a gente pode falar em relevo côncavo, relevo convexo, a gente pode falar nesse relevo, né, em diferentes materiais. A gente depois falou também, né, dessa tridimensionalidade, vamos dizer assim, completa, a partir do momento em que você tem, né, uma forma que se projeta realmente no espaço. A gente falou da escultura tradicional, fizemos um pequeno percurso, né, da história da escultura tradicional, da importância que ela teve para a história das artes no Ocidente, principalmente por conta, né, da arte grega, né, da escultura grega, de como ela influenciou também, né, o mundo cultural romano e como chegou até nós, né, a importância que as ideias sobre beleza, né, sobre proporção que nasceram lá na antiguidade grega, como elas sobreviveram e chegaram até o nosso tempo. Pessoal, a disciplina também tratou um pouco, né, de como a modernidade, ou o modernismo mais especificamente, vai romper, né, com questões, dessa escultura tradicional, né. Então algumas questões que vão ser, contestadas, né, pelo modernismo, é a questão da utilização da base na escultura, então essa liberação da escultura em relação à base. Outra questão importante foi a questão da proporção, né, então com o modernismo, a gente passa a não ter mais, esse pensamento tão configurado da arte como reflexo do mundo real, e a gente passa a ter uma escultura que vai tratar das formas, né, seja no corpo humano, seja, né, em outros temas, mas com muito maior liberdade, apresentando inclusive a deformação de partes, né, de uma proporção que pudesse ser comparada aí à proporção real, como um efeito expressivo da escultura, né. Mas acho que a grande questão mesmo foi, a questão da abstração, né, então a escultura abstrata foi o grande elemento, que se diferencia aí a partir do modernismo, né, e que projeta a escultura para um outro patamar. A gente também estudou a questão de uma nova perspectiva, de uma ampliação ainda maior dessa relação da tridimensionalidade dentro do campo da arte, a partir da pós-modernidade, né. Então, com esse rompimento, contemporâneo, e aí a gente pode falar, né, do nascimento de uma arte contemporânea, no pós-guerra, né, que ela vai sendo, fomentada, mas principalmente a partir dos anos 60, anos 70, quando esses termos, inclusive, né, de arte contemporânea e de pós-modernidade vão ser cunhados e utilizados, a gente vai ter uma arte, que rompe primeiro com as classificações, né, então a própria ideia de escultura, pintura, desenho, né, isso vai ser rompido. Os artistas passam a produzir, objetos, né, ou a se utilizar de objetos que estão presentes no cotidiano, mas que são retirados da sua função original, né, reconfigurados, requalificados, e colocados agora dentro de um ambiente, né, do museu ou da galeria, propondo, novas ideias, novas associações. Então essa, perspectiva, né, do objeto na arte contemporânea, ela rompe e ao mesmo tempo amplia imensamente, a potencialidade,
dessa questão da tridimensionalidade no campo da arte, né. Além disso, o próprio corpo, que por si só já é, né, tridimensional, vai ser um dos grandes elementos também dentro da contemporaneidade, o tempo como suporte, né, a body art, mas também na performance. Então a gente vai ter uma ampliação muito grande, né, dessa discussão do que é o tridimensional. A gente estudou, teve bastante oportunidade de falar sobre o handmade, né, de falar sobre a presença dessa tridimensionalidade no campo da arte contemporânea. Eu espero que você tenha aproveitado, né, bastante aí da disciplina, que ela tenha aberto os horizontes para você olhar essa produção contemporânea, né, de uma maneira, mais aberta, né, mais, procurando compreender mais os caminhos pelos quais as obras, transitaram, os artistas transitaram para chegar até esse encontro com você. Outra questão importante é como também essa tridimensionalidade hoje vai estar num diálogo muito próximo, né, à questão do ativismo na arte, né, o grande fenômeno que a gente está vendo se estabelecer, nesse, né, século XXI tão conturbado, né, que a gente está vivendo, é um engajamento muito grande da arte em relação às questões sociais, né, sejam questões ligadas ao meio ambiente, sejam questões ligadas aí às questões, né, do feminismo, da arte, afrodescendente, da arte indígena, né, então a gente tem hoje uma perspectiva social da arte, né, esse engajamento, a arte não quer ficar apartada do mundo, né, como algo para ser admirado à distância. A arte nasce com a vida, e é na vida, né, que ela deseja estar, que ela deseja permanecer. E aí eu espero que os estudos, né, desse semestre tenham ajudado você a compreender um pouco esses caminhos, né, bem do nosso tempo. Eu desejo então que seja um bom fim de semestre e ótimas férias.